Pare de confundir renda alta com riqueza de verdade. São duas coisas completamente diferentes e quase ninguém entende isso. Riqueza não é salário que cai na sua conta. Riqueza é o que fica depois de você viver sua vida. É patrimônio, é acúmulo, é o que sobra quando o mês termina. Você pode ganhar muito e continuar pobre, e pode ganhar pouco e com o tempo construir um patrimônio que te coloca num lugar muito mais seguro e muito mais livre do que gente que ganha 10 vezes mais. Renda alta usada apenas para sustentar um padrão de vida elevado, carro, aluguel caro, gadgets, restaurantes, é o maior autoengano financeiro da classe média moderna. É viver para fora, enquanto por dentro não sobra nada. Assista esse vídeo até o final, porque vou te explicar onde seu foco tem que estar para realmente construir liberdade financeira. Então, vamos entender a diferença brutal entre torneira e reservatório. A confusão começa no básico. A maioria das pessoas aprendeu a valorizar renda e não patrimônio. Atire a primeira pedra o pai que não infla o peito para dizer que meu filho é diretor de empresa e ganha 30 mil por mês. É assim que muita gente mede sucesso. É assim que a gente compara a vida. É assim que muitos sentem inveja dos outros. É assim que a gente mede sucesso. A gente olha para o salário, a gente olha para o cargo, para o padrão de vida e pensa, olha, a vida desse cara está feita já, caramba. Pois é, porque fomos treinados a olhar para a torneira. Quanto dinheiro entra por mês? Renda é isso, seu salário, seu prolabore, suas comissões. É o fluxo constante, é a água correndo. Patrimônio, por outro lado, que é a verdadeira riqueza, é tudo o que você acumula ao longo do tempo. São seus investimentos, seus imóveis quitados, seus ativos, sua segurança futura. Pensa neles como uma piscina, como um reservatório gigante. É a água que você armazena. E aqui vem a tragédia. A maioria das pessoas passa a vida inteira com a torneira aberta, trabalhando, ganhando, recebendo, mas nunca enche o reservatório. É como se houvesse um furo permanente. O dinheiro entra e sai, entra e some, entra e desaparece no padrão de vida. No final, o resultado é sempre o mesmo. Zero acumulado, zero patrimônio, décadas de fluxo sem reservatório. Vocês conhecem pessoas assim? Gente que ganha muito dinheiro, mas que não tem nada? Eu conheço várias. Amigos que ganharam bem a vida toda, a vida inteira na TV, ganhando muito, muito, e hoje não tem nada, não tem patrimônio. Às vezes nem casa própria para morar. Vamos entender esse fenômeno. Eu chamo isso de mito da renda alta. Porque ganhar 10 mil reais por mês parece ótimo, né? E está muito acima da média brasileira. Só que a renda alta sozinha não garante nada. Nem 10, nem 15, nem 20 mil. Nada muda se a mentalidade não muda. Então, imagine duas pessoas, mesma idade, 40 anos, mesma renda, 10 mil por mês. Pessoa A e pessoa B. A pessoa A é aquela que aparenta ser rica. Mora num bairro bom, dirige um carro do ano, faz viagens, compra tudo o que tem vontade. No fim do mês, o salário evapora. E às vezes evapora até antes. Sobra cartão de crédito, um parcelamento, um pouquinho de dívida para sustentar o padrão. Passam-se 5 anos. Patrimônio, zero. Ou até negativo. Agora a pessoa B ganha os mesmos 10 mil reais, mas vive completamente diferente. Mora num lugar confortável, só que menor, talvez em algum bairro mais simples, gasta 7, 8 mil por mês com um estilo de vida um pouco mais tranquilo. Ganha os mesmos 10, hein?
Só que com os outros 2, 3 mil, ele investe todo mês. Sem drama, sem sofrimento. Depois de 5 anos, esse cara já acumulou mais de 200 mil reais. Só com disciplina, consistência e decisões inteligentes. O que mudou entre eles não foi o salário, não foi a renda, não foi a torneira. O que mudou foi a mentalidade, foi o controle, foi a relação com o dinheiro. O mesmo salário que destrói a vida financeira de uma pessoa é o mesmo salário que coloca outra no caminho da independência. A opção a primeira pessoa que tem renda alta, mas vive como alguém sem segurança nenhuma, depende do salário mês a mês, não tem reserva, não tem proteção, não tem plano B. Se perder o emprego ou a renda, o castelo de cartas desmorona em semanas. Já a opção B ganha exatamente a mesma coisa, só que o foco dele não é parecer bem-sucedido. O foco dele é construir riqueza, é encher o reservatório, é acumular ativos. E em 10 anos, se continuar investindo todos os meses, essa pessoa vai poder escolher parar de trabalhar, e não porque ficou milionária da noite para o dia, mas porque seus investimentos vão gerar renda suficiente para pagar seus próprios gastos. Agora me diz, qual dos dois é verdadeiramente livre? A resposta é óbvia, mas a maioria de nós, especialmente quem já trabalha há muitos anos, ainda vive como a opção A. Por quê? Porque fomos ensinados a valorizar status mais que liberdade. Fomos treinados a consumir antes de acumular, a impressionar os outros antes de proteger a nossa própria vida, a parecer rico em vez de realmente construir riqueza para o nosso eu do futuro. O segundo erro, e esse é um que os ricos entendem muito cedo, é depender de uma única fonte de renda. Isso é uma das maiores apostas de risco da vida financeira. Se o seu salário, seu prolabore, sua comissão, seja lá o que for, é a única torneira que alimenta seu reservatório, então você está apostando toda a sua vida num único lugar. E se essa torneira seca, acabou. E acontece com muita mais gente do que você imagina. A verdade é que você não precisa ser milionário para diversificar. A diversificação não começa quando você fica rico. Ela começa quando você decide parar de depender de uma única fonte de renda. A primeira fonte, claro, vai ser quase tudo. Seu trabalho, suas comissões, seu bônus. Essa é a renda principal. Agora, a segunda fonte nasce dos seus investimentos. Os dividendos, os juros, os rendimentos. É o dinheiro começando a trabalhar por você. A terceira fonte pode ser qualquer coisa que você construa ao longo do caminho. Uma renda extra, um pequeno negócio, um projeto, um hobby que vira dinheiro. Alguma coisa que nasce com você e não nasce do chefe. Cada nova fonte é como uma nova torneira enchendo o seu reservatório. E aí acontece o mais importante. Se uma torneira fecha por algum motivo, tudo bem, as outras continuam fluindo. Esse é o jogo. Porque no final, o foco não é a renda, o foco é o patrimônio. A renda é apenas o caminho para chegar lá. Ok, Dani, mas eu ganho muito pouco. Se você está no modo sobrevivência, ganhando 2, 3 mil reais, vivendo no sufoco, então sua prioridade não é investimento. Sua prioridade agora é aumentar a renda, urgente. Porque investir 100, 200 reais por mês ajuda, claro, mas vai levar muitos anos para você realmente fazer uma diferença. A primeira batalha é sair desse nível, buscar qualificação, mudar de emprego, criar uma renda extra, ajustar o orçamento, se movimentar. O que destrói muita gente nesse estágio é que ela aceita esse padrão, aceita aquela vida apertada, aceita a situação como se fosse definitiva. E não é. Agora, se você está na classe média, ganhando mais de 5 mil reais por mês, aí o jogo muda. Você passa a ter 2 focos ao mesmo tempo.
aumentar sua renda e investir agressivamente o que sobra. E aqui vem a fórmula, simples, mas que quase ninguém aplica. A cada aumento de renda, não aumente seu padrão de vida, não aumente seus gastos. Esse é o principal erro da classe média. A pessoa ganhava 4 e passa a ganhar 5 e imediatamente começa a gastar 5. Ganhava 5, passa a ganhar 7, aí começa a gastar 7. 10, gasta 10. 15, gasta 15. Assim ninguém enriquece. Nunca. Porque se você vive nessa filosofia, tanto faz se você ganhar 10, 15, 20, você sempre vai estar zerado no final do mês. O segredo é atravessar a subida do padrão de vida em relação ao aumento da renda. Se você ganha 4 e foi para 6, gaste 4.500. Se você ganha 6 e passou para 8, gaste 6.500. Entendeu? Sempre abaixo, sempre com folga, sempre com sobra. Porque só assim você sai da corrida dos ratos. Só assim você constrói patrimônio. Só assim a sua renda vira liberdade e não uma prisão de boletos interminável. Se você já tem uma renda alta, vamos supor 15, 20, 30 mil por mês e não tem patrimônio, então aqui existe uma verdade bem dura. Você está vivendo errado. Simples assim. Você tem várias torneiras jogando água, mas nenhuma delas está enchendo o reservatório. Então, se esse é seu caso, seu foco agora precisa mudar urgentemente. Parar de derreter tudo em consumo e começar a acumular patrimônio de verdade. Porque não adianta ganhar 40, 50, 100 mil por mês se no final você continua zerado. Ou pior, endividado. Para quem ganha alto, o jogo é outro. O foco é investir agressivamente, construir ativos, encher o reservatório até ele transbordar. E aí acontece a mágica, o ponto de virada que transforma a vida. Quando o seu patrimônio fica grande o suficiente e ele começa a jogar água de volta nas torneiras. Seu dinheiro começa a trabalhar por você. Ele gera renda, ele paga seus custos. É nesse momento que você inverte o jogo. Você não está mais correndo atrás do dinheiro. O dinheiro está correndo com você. É aqui que nasce a autonomia financeira. O direito de trabalhar não por obrigação, mas por propósito, por valores, por legado. Se a renda sobe e o padrão sobe junto, troca de carro, escolas mais caras, viagens mais caras, restaurantes melhores, parcelamentos novos, tudo errado. Se você não interromper esse ciclo vicioso, esse padrão que consome tudo o que entra, você nunca vai sair do lugar. Essa escalada automática de gastos destrói qualquer chance de construir patrimônio. E a verdade é dura. A maioria das pessoas vai continuar confundindo renda com riqueza. Vai continuar gastando tudo o que ganha. Vai continuar presa num ciclo infinito de trabalhar para pagar contas sem nunca ver nem a cor da liberdade. Mas você não. Agora você entende a diferença entre torneira e reservatório. Entende a diferença entre renda e patrimônio. Entre parecer rico e construir riqueza de verdade. A riqueza silenciosa. Então a pergunta final. Você vai conseguir sair da armadilha do padrão de vida? Vai começar hoje a construir seu patrimônio e seus reservatórios de liberdade financeira? A escolha é sua. E ela precisa ser feita agora. Porque cada dia que passa é um dia perdido que você poderia estar comprando seu futuro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte, compartilha e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!